70. Elogios. Vamos ler? Depois voltamos comentando. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigia-se Jesus à multidão, com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz: há bem-aventuranças que deviam caber a Maria, mãe de Jesus, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhe os propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o, com boa vontade e entendimento, na execução do ministério que lhe compete. Se te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Aqui mais uma advertência, um chamado, um esclarecimento sobre elogios, né? A gente sempre está ouvindo isso, sobre o cuidado que nós temos que ter com os elogios. Primeiro, então vamos lá. Mas ele diz: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus se protege duas vezes no Evangelho quando lhe tentam elogiar. A primeira é esta, e depois nós temos uma passagem que um homem diz a ele: bom mestre, e ele adverte o homem dizendo: bom é o Pai. E não completa, ou seja, nós entendemos: bom é o Pai, mestre é ele. Então ele sabe qual é o lugar dele, ensinar. Mas a bondade infinita é de Deus. Nem ele se atreve a receber um elogio, né? Ele não se atreve a receber o elogio. Muitas pessoas caíram por receber o elogio, por aceitar o elogio. Receber muitas vezes é inevitável, mas aceitar, né, é achar que realmente aquele elogio é merecido. E aí é a queda fatal. Normalmente se fazem isso às sombras, se utilizam muito desse método, né? É chegar até uma pessoa que está caminhando, aparentemente séria, comprometida, e começar a fazer elogios, né? Nossa, é isso, nossa, e nós temos um tremendo animal feroz dentro de nós, que fica adormecido muitas vezes, mas quando faz um elogio, essa fera pula na frente, e é aí onde as sombras utilizam isso para pegar a pessoa. Porque quando alguém nos elogia, a ideia é nos amarrar, né? Porque imagina, eu elogio, tanto que existe até uma técnica, quando você não quer brigar com a pessoa, você elogia ela antes de falar o defeito. Por quê?
Porque quando eu elogio uma pessoa, eu estou dizendo, olha a minha visão a seu respeito. Então daqui por diante, a pessoa recebe o elogio, ela tem medo de falar a verdade para outra. Ela tem medo de falar o que deve falar, porque aí ela tem medo de que aquela pessoa que alimenta o ego dela com os elogios não passa mais a alimentá-la, né? E ainda mais se ela vê outros perdendo, né, digamos, aquela mesma pessoa que a elogia e fala mal dos outros, ainda mais aí que ela tem mais medo de falar com essa pessoa a verdade, o que deve ser dito, porque vixe, essa pessoa já briga com todo mundo, fala mal de todo mundo, só fala de mim bem, aí agora eu que não vou poder falar nada para ela, nunca vou falar que ela estava errada em alguma coisa, porque se ela fala metade do que ela fala para os outros, ela falar para mim, eu não vou suportar. E aí eu estou demonstrando que eu sou pior que os outros, eu sou mais orgulhoso do que os outros. Já viu aquela história que alguém chega e fala assim, você não vai falar tal coisa para Beltrano? Não vou falar, tal. Então eu vou falar. Vai brigar, não tem problema, eu prefiro levar as pancadas, tudo. A minha humildade suporta, agora o seu orgulho não suporta ouvir, né? Então a gente tem que trabalhar muito a humildade para poder levar a verdade adiante, porque a verdade leva a cacetada e a gente tem que estar preparado para levar essas cacetadas, perseguições. O orgulhoso, ele não fala a verdade, porque ele não quer ouvir a verdade. Então, é uma maneira de eu me proteger, é não falar o que tem que ser dito. Então, agora nós vamos ver. Dirigia-se Jesus à multidão com enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Aqui eu já fico imaginando como deveria ser o magnetismo do Cristo numa multidão, sem usar microfone, sem usar palanque. Ele reunia milhares de pessoas em torno dele, em todas as direções. Não ficava só na frente, ficavam atrás, porque todo mundo queria ficar próximo para ouvir. Quando você tem microfone, geralmente as pessoas ficam na sua frente ou na frente da caixa de som, né? Mas quando nós estamos falando abertamente, as pessoas procuram ficar mais próximas, e pode ser do lado, pode ser atrás, e todos ouviam, todos, né? O que ele estava dizendo. Imagina aquele magnetismo que atraía as pessoas. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria. Ela havia... É natural, ela estava encantada com a forma do Cristo falar, então ela vem aquela maneira de levantar a voz e passar a elogiar, falar as bem-aventuranças, bem-aventurança, você é um ser iluminado, você é isso, falando para Jesus, elogiando ele. Mas aí, como ela estava usando as bem-aventuranças que deveria caber a Maria, então, por haver contribuído, por que Maria estaria mais sendo a bem-aventurada? Como eles acreditavam que seria isso? Porque Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, por ter dado a luz a Jesus, então as bem-aventuranças pertenciam a ela. E aquela mulher, é a cultura deles, a maneira deles verem, levanta e elogia Jesus com as bem-aventuranças que cabia a Maria, que deveria ser dita a Maria, o Salvador. Então ela pensa assim, ixi, exagerei, né? Então ela diz assim, então, mas prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada dela, ela não pensou direito, estava emocionada. O mestre, percebendo que ela fez aquilo ali de maneira emocionada, e responde o mestre já entra no meio, antes da multidão começar a falar, não, é isso, aquilo, você está, né? Então responde o mestre que, antes de tudo,
Serão bem-aventurados que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. E aí ele está dizendo assim, olha, os bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam. Porque nós sabemos hoje que tem os que estudam, mas não se modificam os ensinamentos. Tem os que nem sequer estudam. Tem os que ouvem, mas não praticam. Tem os que ouvem e praticam. Então esses são os bem-aventurados. Até porque a ação é muito importante. A ação nossa é que nos propicia a prática. E a prática é, sem dúvida, o teste final. Todas as vezes que a gente faz algo, tem uma consequência inversa, contrária. Então, por exemplo, não vou falar inversa, mas contrária. Então, se eu faço algo bom, eu vou aprender mais ainda, porque eu vou receber algo de bom. E dessa forma, eu estou aprendendo através da prática que funcionam as coisas. Eu faço o teste. A passagem, ele vai continuar explicando. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal. Aqui a gente vai ver bastante que o cristianismo é contra elogio, é contra a gente elogiar as pessoas, né? Por quê? Porque você não sabe a fraqueza da pessoa. E principalmente, a gente, quando vamos elogiar no sentido motivacional, ou seja, quando vamos motivar alguém, nós não elogiamos pessoas, nós elogiamos ato das pessoas. É uma coisa diferente. Vamos dizer que eu quero elogiar o meu filho por ele estar tirando boas notas. Então, eu não digo ao meu filho que ele é inteligente, porque aí eu estaria elogiando ele. Eu digo que as notas dele são boas e que o esforço que ele está fazendo para tirar as notas boas, o esforço que ele está fazendo para tirar aquelas notas é incrível. Eu elogiei o ato dele, o esforço dele, mas não elogiei ele. Isso significa que a criança, para continuar a ouvir esses elogios, vai continuar estudando. Porque quando eu elogio a pessoa, eu mato ela. Se eu digo para ele, nossa, olha suas notas, você é inteligente, pronto, acabou. Quem é inteligente não precisa estudar, não precisa tirar nota boa, não precisa ir para a escola, e eu acabei com ele. Então, eu tenho que tomar cuidado. Isso é igual álcool, droga, né, carne. A gente não pode ficar muito oferecendo, porque a gente não sabe quem está tentando se livrar da vaidade, do ego, do orgulho. E de repente a gente, numa forma distraída, massageia esse terrível animal que está dentro de nós, chamado ego. E aí a pessoa passa a sofrer bastante com isso. Mas ele diz por quê? É uma campanha contra o elogio pessoal. Veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Muitas obras, muitos trabalhadores caíram, muitos seguidores do Cristo caíram por elogio. Né? Elogio, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se admiras, agora ele vai dar o conselho a quem gostaria de auxiliar de alguma forma um companheiro que dedicado. Então ele está falando assim: se admiras algum companheiro que se caracteriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras. Então não use palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete.
Isso é verdade. Aliás, não só no ministério. Esses dias estávamos conversando e aí nós estávamos falando assim, quando as pessoas nos admiram, gostam de nós, elas normalmente tendem a nos ajudar naquilo que nós gostamos ou lutamos para fazer. É mais ou menos assim, eu tenho 10 filhos, os pais sabem o que eu estou falando. Quando eu amo meus filhos, eu consigo perceber que, por exemplo, um gosta mais de roupa que brinquedo, outro gosta mais de brinquedo do que de roupa, outro gosta mais de assistir televisão do que de brinquedo, do que de roupa, outro gosta mais de sair na rua, brincar com os colegas da rua, jogar futebol do que qualquer outra coisa. E eu vou percebendo por que eu passo a focar a atenção deles, porque o amor faz isso, eu passo a observar qual é a inclinação de cada um deles, caso eu queira agradá-los, compreendeu? Porque quando eu não me interesso muito por uma pessoa, não simpatizo, ou não me chama atenção, ou não admiro, eu normalmente não me preocupo saber o que ela gosta do que ela não gosta, né? Então, e quando eu já admiro, eu falo, poxa, tá, olha, aquele meu filho gosta de um animal, gosta de cuidar de animal. E aí eu passo, se ele já tiver um animal, dar alguma coisa de animal. Se não tiver um animal, procurar dar um animal. Aquele eu gosto de bola, ele vou dar uma bola para ele. E assim vai indo, compreendeu? É porque existe ali no pai e nos filhos essa relação de que eu quero saber em que eu posso te auxiliar, te agradar. Como é criança é mais agradável, porque não tem muito auxiliar. No adulto é a mesma coisa, não é só na religião. No adulto a gente passa a admirar, olhar a pessoa e tal, essa pessoa está precisando, eu vejo que essa pessoa gosta de fazer tal coisa, então, se eu quisesse hoje ajudá-la, eu assessoraria, auxiliaria ela no trabalho dela, naquilo que ela se propõe para fazer, quer fazer. Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu vejo meu vizinho todo dia podando as plantas dele, cuidando. Aí um dia eu falo assim, vou passar uma hora aí para te ajudar, né? Por quê? Porque é o que você gosta de fazer. Não adianta eu chamar você para fazer uma outra atividade que você não gosta e que já percebi que você tem um enorme prazer em fazer, para fazer o que eu quero fazer. Porque eu não vou te proporcionar uma satisfação, um prazer, e vou até te perturbar, porque podia ser uma hora que você estaria podando suas plantas, eu chamei você para fazer uma outra atividade que eu gosto, dizendo que eu gostaria de te agradar. Mas se eu quero agradar, eu tenho que fazer o que o outro gosta. Então eu vou, podar? Ou eu posso, sei lá, não consigo podar aí, mas eu cato o lixo aqui, ajudo a varrer. Enfim, é fazer aquilo que a pessoa... Eu quero agradar a dona de casa, então ela está limpando, aqui eu pego o balde, eu pego a água, eu limpo essa pasta, eu limpo aquela, eu vou fazer aquela atividade que ela precisa. Às vezes ela também não gosta de limpar a casa, mas ela precisa limpar a casa, né? Então dessa maneira nós acabamos sendo úteis, essa é a palavra, úteis, a quem amamos, admiramos, e assim, dessa maneira, nos aproximamos mais. Eu me lembro muito que muitas vezes a gente vê uma pessoa trabalhando, né? Muito na caridade. E aí a gente fala assim, eu vou fazer uma festa em casa e eu gostaria que você fosse lá na minha festa. Que hora que é? No dia do horário e no trabalho dessa pessoa que estava fazendo a caridade. Mas não tem jeito, porque ela vai parar o que ela faz, o que ela tem compromisso, o que ela gosta de fazer, para ir na festa de aniversário? Não vai, entendeu? E a gente diz, mas não vai em nenhum lugar, nenhum momento, nenhuma hora me prestigiar. É porque talvez essa seja a maneira que nós precisamos pensar, né? Nós vamos parar para pensar que as relações muitas vezes entram em conflito
por interesses diferentes, maneiras impensadas de um cativar o outro. Um determinado horário, eu sei que a minha sogra todo domingo vai na igreja de manhã cedo. Imagina, olha que exemplo. Aí o que eu faço? Eu acordo cedo para ir na casa dela para fazer uma visita. Eu vou matar minha sogra. Ela não tem tanto horário para serviço. Eu vim no domingo de manhã, que é o dia da minha missa. Então eu acabo me fazendo. Eu quero fazer um gesto. Pensei que estaria fazendo um gesto para agradá-la. Mas eu cometi um erro. Eu não prestei atenção na pessoa que eu quero agradar. Porque se eu prestasse atenção, eu perceberia que existe um hábito que ela adora, era ir na missa de manhã. E eu, na minha suposta intenção, na verdade eu fiz o que eu queria fazer e não aquilo que era melhor para ela. Se eu quisesse ajudá-la mais, então eu ia próximo do horário, a hora que ela saísse, eu estava aqui te esperando, vou te dar uma carona até na missa. Vou te levar na missa. Depois eu trago você para cá e faço a visita. Garanto que seria muito mais alegria para ela, porque até a companhia para ir na missa dela e voltar, ela vinha com você e você fazia a sua visita e pronto. Então, e muitas vezes a gente vê as pessoas entrando em atrito por exatamente isso. Ninguém quer fazer esse trabalho de cativar. Cativar é algo muito importante nas relações. Eu não posso fazer só o que eu quero. Eu também tenho que fazer o que eu gosto, mas de maneira que, principalmente quando é para outra pessoa, de maneira que agrade a outra, já que é para ela. Certo? Bom, aí ele está dizendo assim: não perturbes com palavras, né? Das quais o mundo tem abusado muito. A gente fica elogiando, e outra a gente sempre diz uma coisa, existe uma frase que a gente sempre diz: amor não é palavra, amor é atitude. Muitas vezes a gente gasta muita energia, muito tempo falando, ama, mas não age como ama. Amor é convivência, ela nasce dessa convivência, é do companheirismo, e o amor é atitude. Se eu não tenho atitude de amor, eu não amo. Eu posso estar apaixonado, apegado, alucinado, o nome que eu quiser, dependente, mas amor. Amor é respeito, é admiração, é atitude, é valorização. Ajuda-o com boa vontade. Nós já falamos, você tem uma palestra só de boa vontade, uma reforma íntima aí, e entendimento na execução do ministério que lhe compete. Se te esqueceres de que acima de todas, sem te esqueceres, de que acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Ou seja, todos nós temos dons. Todo ser humano na Terra tem um dom. Esses dons brilham acima de todas as bem-aventuranças. Ou seja, eu muitas vezes não tomei posse de um dom porque não achei aonde aplicá-la, né? É mais ou menos assim. Kardec diz assim: todos são médiuns, mas nem todos são médiuns ostensivos. Aí vamos dizer assim: o médium ostensivo é aquele que toma posse da mediunidade, digamos assim, começa a receber o efeito da mediunidade, e ele vai ter que se virar para se disciplinar, para estudar e aprender como usar e para se dedicar. É o dom que o doutrinará, né? Que o disciplinará. Os que nasceram sem mediunidade ostensiva, esses estão tendo um tempo para estudar todos esses dons, achar, escolher, descobrir o que gostam, o que poderiam fazer, e aí então
receber o dom. Então, muita gente, por exemplo, vamos colocar aqui, Kardec não era médium, mas depois de muito tempo e muito trabalho nas obras dele, ele já começara a receber uma intuição aguçadíssima, muito forte. Já não estava mais tão dependente, quando a gente lê a história dele, na biografia, a história de vida dele, não estava mais tão dependente da incorporação dos espíritos. Porque através do trabalho que você vai fazendo, quando você escolhe, que você se dedica, você vai desenvolvendo, vai disciplinando suas vontades, sua vida, suas emoções, vai acrescentando conhecimento e o dom vai desabrochando gradativamente. Mas será que eu vou ter um dom como um médium ostensivo? Pode ser que não. E pode ser que você não precise dessa ostensividade, devido você ter desenvolvido características que o médium muitas vezes não teve, não teria como desenvolver se não fosse assim, na marra. Imagina quem já viu o médium caindo na rua, passando mal, batendo carro, tirando a roupa e andando que nem um doido, parando em pronto-socorro. Esses receberam o dom. Através do dom, na marra, eles vão ter que estudar, aprender, se dedicar, se disciplinar, servir e fazer tudo. Quer dizer, perderam, a partir daquele instante, praticamente eles perdem o direito da vida, de decidir da sua própria vida. Já outros, não. Tem condição de ir aprendendo, programar a sua vida, né? Eu acho que eu vou trabalhar com caridade quando eu me aposentar, quando eu não tiver mais nada que fazer, quando isso. Então ele vai programar a vida dele. E se ele quiser, pode passar uma vida inteira sem fazer nada. Pronto. Então não é o dom que está disciplinando, é dado a ele a condição de se disciplinar antes, aprender antes, servir e depois receber o dom. Se conseguir fazer isso numa reencarnação, é capaz de já começar a ter alguns sintomas da intuição, que é uma mediunidade comum a todos os seres humanos, a intuição, né? É capaz de receber a sensibilidade também no campo espiritual. Não só a intuição, a sensibilidade mediúnica é aquela que eu consigo saber se uma pessoa está nervosa, se ela não está nervosa, se ela está irritada, se ela está doente, se ela está triste. Não tem nada a ver com intuição, tem a ver de percepção. Se eu chego num ambiente, percebo que o ambiente tem uma energia carregada, assim, muito irritante, triste, né? Ou se o ambiente está alegre, está bem... Está de maneira, a gente chama assim, positiva, mas não tem positivo e negativo, porque aqui não é eletrônica, né? Positivo e negativo só na eletrônica, nem na eletricidade é positivo e negativo, é fase neutro. Então a gente me leva com esse dia, né? Então, de maneira mais positiva, mais equilibrada, mais saudável, mais positiva. Vai se desenvolvendo, sim. Os sonhos também começam a gente se desenvolver nos sonhos, que é uma mediunidade comum a todos os seres encarnados. Enfim, vai sim. Nós vamos percebendo que quando nós vamos nos dedicando a um trabalho na espiritualidade e vamos nos dedicando, vamos nos melhorando como ser humano, nós vamos nos aproximando da espiritualidade, sim. E aí ele diz assim: porque aí, olha só, esses dons estão acima de todos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma maneira que a gente tem de ver, né? Um ser humano querido, um ser humano bondoso, um ser humano amável. Mas o dom, ele está acima disso para nos tornarmos estes seres humanos. Vamos colocar um dom muito simples, parece muito simples e que parece que não encaixaria nisso que nós estamos falando, mas encaixa. Quer ver? Dom de tocar instrumento
musical sem nunca ter estudado música. Ouve e começa a dedilhar e já está tirando a música. Ouve outro, uns são no violão, outros são no piano, outros são múltiplos instrumentos. São incríveis seres humanos que tocam praticamente todos os instrumentos. Eu já vi um que toca ao mesmo tempo, ele sozinho equipou o corpo dele e ele toca tudo ao mesmo tempo, parece uma banda. Ele mesmo já fica com a flautinha aqui na boca, com o ferrinho, o pé é numa cordinha que puxa um bombo, que bate, ele faz tudo, toca violão, o violão dele tem uma parte que é violão, outra parte que é guitarra, e ele vai sozinho cantando ainda, ele canta e toca. É fantástico o negócio daquele, é um dom. Aí você fala assim, por que é dom? O que é dom? Dom não é... Para você saber a diferença entre dom e habilidade você desenvolve. Você sabe que você desenvolve. Dom não. Dom você vem pronto. Está pronto. É só aplicar. Tá? Então, quando esse dom da música, mas o que vai servir esse dom? Esse dom você gastou no dentro de graça, que de graça recebeu, todos os dons você recebe de graça. O que você pagou para desenvolver não é mais dom, é habilidade. Então vamos lá. Você gastou quanto para aprender a tocar o violão de ouvido? Não, nunca gastei, desde pequeno eu toco violão de ouvido. Então por que você vai cobrar? É como um médium. Não pode cobrar. O que de graça recebeu, de graça você dá. Aí o que você vai fazer? Então como que eu vou fazer? Toca para as pessoas ouvirem. Mas como? Vai no orfanato, toca para as crianças, vai no asilo, toca para os velhos, ensina as pessoas a música, motiva as pessoas a música. Enfim, use aquele dom para motivar, alegrar as pessoas. Então você vai sempre procurar locais como os hospitais, clínicas psiquiátricas, né, que tem muitas pessoas depressivas, e hoje em dia descobriram, agora até que deu uma acalmada, mas um tempo atrás as pessoas estavam usando a música para dar palestra espírita, evangelizar crianças e adultos, palestra espírita dado com música. Um monte de gente ia na frente, tocava um instrumento e ele ia cantando, dando a palestra. Fantástico. Quer dizer, a gente quer, quando um dom, ele sempre, quando é servido para auxiliar o próximo de maneira gratuita, porque de graça você recebeu, é como eu disse, você só precisa disciplinar quando você tem o dom. Porque observe que a pessoa que recebe o dom, a não ser os missionários, elas geralmente são indisciplinadas, teimosas, revoltadas. Observa que uma pessoa que... Vou falar de uma coisa simples. Eu conheço um monte de gente que toca violão de ouvido, mas só toca quando está com a cachaça na cabeça, quando é na carne, comendo um churrasquinho, e só música que não leva a nada e choro de traição. Então, aí a gente vai perceber assim, esse é uma pessoa que o dom era para obrigar ela, quando ela descobrisse esse dom, o dom que está chamando a atenção dela, fala, olha, eu estou com você, me multiplique, sirva seus irmãos, vá em frente e mostre que o Senhor pode brilhar através de você. Mas o que a gente faz? Revoltado? Não, só toco... Me dá uma aí! Aí eu começo a tocar a minha música. E olha lá, hein? Só música que Deus me livre. Esses são os exemplos simples. Nós vemos vários médiuns que têm o dom. É igual esse aí. Mas que não serve-se dele para auxiliar a ninguém, como aquele que
é o dom do violão. E o dom chegou e disse: olha, isso está acima das bem-aventuranças. Multiplique-me, sirva ao próximo, né? É lógico que para você fazer isso, discipline-se, aprenda, estude, evolua e sirva com o seu dom. Aí pode ver, as pessoas vão revoltar, não querem, larga a mão, desiste, abandona. E ao contrário de outras que não têm dom e vive querendo o dom. E às vezes se prepara bastante, já está estudando, já está servindo, está fazendo caridade. Aí você pergunta para ele: mas você tem alguma mediunidade? Não tem nada, não tem nenhuma mediunidade, não. Um ovo não é só uma pedra. Ele está fazendo aquilo ali, está se preparando para alcançar por mérito, o dom. E se não alcançar nessa vida, na outra vem com ele. Se precisar. Lembre-se disso, tá? Por quê? Porque os médiuns são os mais incrédulos. O dom é para fazer com que a pessoa pense assim, ó: não tem mais jeito de negar. Ou eu nego, eu sou louco. Não tem. Eu não tenho direito de negar. Ou eu nego e sou louco, ou eu acredito. Porque quem não tem o dom tem o direito de negar. A pessoa que fala que é pedra, que nunca ouviu, não sentiu nem arrepio sente, ela fala: duvido que tem espírito. E pode mesmo falar com toda a boca cheia mesmo: duvido que tem. Porque essa pessoa pode até chamar o diabo, nunca vai se manifestar na frente dela, não tem sensibilidade nenhuma. Mas aquele que teve alguma experiência, que tem uma mediunidade, ele está negando a própria razão dele. O médium vidente que vê espírito vai negar como que não existe espírito. Que ouve, como? Esse é privilégio só de quem não ouve e não vê. Mas do médium. E mesmo assim, você vê como que é. Quando alguém fala assim: fulano é médium, fala: pish, ou raça. São os mais incrédulos seres que existem. Porque com todo esse dom se manifestando, duvidam, não seguem, abandonam, não se disciplinam, não servem. Você imagina. Aí quando eu desencarnar, quando o médium desencarna, ele vai dar qual é a desculpa dele? Qual vai ser a desculpa? E muitas vezes a mediunidade começa já pegando essas pessoas no ônibus, elas já tendo aqueles ataques, ou tem que chamar a polícia na casa, elas já quase vão preso, ou então já quase vão para o hospício, e aí descobre que ela é médium. E aí essas são as piores, as que menos creem. É uma coisa assim, é um paradoxo para a gente pensar. O que mais lhe falta para crer? O que mais lhe falta para servir? Então, quando tivermos o dom está acima das bem-aventuranças. Tomemos muito cuidado para a gente elogiar as pessoas que têm o dom a serviço do próximo, né? E mesmo aquele que não tem um dom que a gente caracteriza como mediunidade, e é a intuição. A fé é um dom maravilhoso. As pessoas que têm uma fé, nunca ouviram, nunca sentiram, nunca nada, mas têm uma fé inacreditável. Parabéns. Aliás, a fé dessas pessoas são muito maior do que a fé de um médium que nem pode negar. Né? Porque imagina, um vidente, ele vai dizer assim: eu acredito nos espíritos. É óbvio. E aquele que nunca viu um espírito vai dizer: eu acredito no espírito. A fé dele é maior. É maior que a do médium. Muitas pessoas não gostam quando eu falo, mas o médium é um ser humano mais difícil. É muito difícil. Tá? Bom, terminando, elogios. Cuidado como fazer elogios. Nunca elogie pessoas, elogie trabalho,
atitude, esforço, mas não elogie pessoas.